Meus irmãos, vamos ao momento da palavra do Senhor. Que Deus possa edificar a sua igreja apesar de mim. O tema desta reflexão que falarei nesta noite, os valores reais do cristianismo. Para isso gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 27. Os valores reais do cristianismo. Marcos capítulo 8, dos versículos 27 ao versículo 35. No telão, diz assim a palavra do Senhor. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, ó Deus, e queremos ouvir, Pai, o teu Espírito. Fale ao nosso coração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós infelizmente vivemos um tempo onde os valores reais do cristianismo têm sido confundidos por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, discernimento, por falta de leitura da palavra de Deus, por falta de um relacionamento diário com o Senhor. E facilmente os cristãos, eu estou aqui generalizando, têm sido confundidos com heresias, com verdades que não procedem do Evangelho, que tem a ver com as coisas deste mundo. Neste contexto, Jesus, ele quer saber qual é a opinião dos seus discípulos e daqueles que caminhavam com ele sobre quem era Jesus. E aqui eu faço uma pergunta para você: quem é Jesus para você? Afinal, quem é Jesus? Jesus é alguém que somente dividiu a história no meio, em antes de Cristo e depois de Cristo? No Catar existe um museu muçulmano, histórico, mas lá naquele museu muçulmano, todas as peças expostas ali para os visitantes contemplarem, está escrito a data e a referência antes de Cristo e depois de Cristo. É fato que Jesus dividiu a história no meio. E ele é reconhecido até mesmo em outras religiões, onde ele mesmo não é Senhor por lá. Jesus dividiu a história no meio, mas Jesus divide a nossa história no meio. Ele quer dividir histórias
da sociedade, das pessoas com quem nós conhecemos. Fizemos a abertura da campanha de missões nacionais, já passamos pelas mundiais, missões estaduais. Tudo para que o evangelho seja pregado e as pessoas sejam transformadas em antes de Cristo e depois de Cristo. A sua vida já é transformada em antes de Cristo e depois de Cristo. As pessoas que estão dentro da sua casa, os seus amigos, seus familiares, seus colegas de trabalho, de faculdade, de escola. A sociedade precisa ser alcançada. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Nós enviamos como igreja. A nossa razão de viver deve ser multiplicar. Mas multiplicar o quê? Multiplicar discípulos. Nós precisamos contagiar as pessoas ao nosso redor para que elas conheçam Jesus, sejam transformadas e passem isso adiante como uma missão de vida. Agora, o que não tem acontecido hoje? Por causa da confusão doutrinária, por falta da pregação essencial do Evangelho, aquilo que ele verdadeiramente é, não está havendo transformações. Eu percebo pelo YouTube, porque hoje nós temos acesso a muitas igrejas pela internet, até mesmo aquilo que as pessoas compartilham, que nós compartilhamos nas redes sociais, nós podemos ter uma noção do que é que as pessoas estão entendendo como evangelho. E, ao meu ver, muitos estão equivocados. Se Jesus perguntasse, quem vocês dizem que eu sou? Talvez a resposta seria as mais variadas, como Paulo disse lá em Efésios, no capítulo 4, que nós deveríamos buscar no meio da igreja ser edificados, santificados, para crescermos no nosso conhecimento da verdade, para não sermos enganados, pelos homens que conduz as pessoas ao erro. Basta ligar um rádio hoje, em uma emissora que se diz cristã, e ali nós conseguimos ouvir enganos, preletores conduzindo uma sociedade ao erro, como eu ouvi, de que não adianta, você pode mandar o seu pedido de oração para mim, e eu vou orar por você, mas só eu orar aqui não adianta, você tem que vir aqui na minha igreja. Então a sociedade está sendo conduzida a um erro. E o pior, o povo perece por falta de conhecimento. Quais são os valores reais do cristianismo? Hoje, no Brasil, Jesus Cristo é um Deus de milagres. Se não houver milagres, não é Jesus. Mas qual o objetivo dos milagres? O objetivo do milagre era justamente para aqueles que tinham mais dificuldade de crer, para que também crescem. Então o milagre do Senhor para aquela sociedade e para a nossa sociedade, os milagres vêm como a misericórdia de Deus, não para a sua provisão, não para a sua cura, não para que as portas para a sua casa, para a sua família sejam abertas, mas para que antes das bênçãos materiais, você primeiro tenha de fato um conhecimento espiritual de quem é Deus, de que Ele existe, de que Deus é real, de que é um Deus pessoal, que interfere na nossa sociedade, que quer sim o nosso bem,
Ele quer chamar a nossa atenção porque nós estamos perdidos, como ovelhas que não têm pastor. Então vem Jesus e opera milagres pela misericórdia. Mas junto com a provisão, com a cura, ele diz: vai e não peques mais. A proposta de Jesus tem a ver com um reino espiritual. Mas ele supre as nossas necessidades. Ele conforta o nosso coração. Quando ele estava indo embora, ele disse, os discípulos já preocupados, ele disse: não vos deixarei órfãos. Fiquem tranquilos, vocês não estarão sozinhos. Meus irmãos, nós não estamos sozinhos. Se o seu travesseiro tem molhado de lágrimas, saiba que Deus sabe o que você tem passado. Deus sabe do que você precisa. E Ele supre as nossas necessidades pela sua graça, pela sua misericórdia. Como se fosse um mimo para nós que já cremos. Porque aí já não dependemos mais de milagres para crer. Nós já cremos. E Deus vem e supre a nossa carência. Ele abre portas, Ele nos dá surpresas. Às vezes até bens materiais, financeiros. Uma promoção no trabalho. Um jovem que estuda, se prepara o ano todo. E quando chega na prova, ele vai bem. Ele fez o seu papel, mas Deus vai lá e honra. Deus é misericordioso. Mas qual é o problema? O problema é que nós vivemos numa sociedade hoje que se diz cristã, mas que só busca os milagres. Independente de quem está fazendo o milagre. Ao ponto de acharem que o pastor está fazendo o milagre. Pessoas confundindo. Enquanto o homem de Deus aponta para Cristo, as pessoas ficam olhando para a ponta do dedo de quem está apontando. Quais são os valores reais do cristianismo? Pedro confessa Jesus Cristo, o ictus, né? Quando ele diz: tu és o Cristo, filho do Deus Salvador. Quem o povo aí fora diz que eu sou? Uns acham que é João, Elias, um dos profetas. Mas e vocês? Pedro, em nome daquele grupo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Salvador. Que no original é um acróstico que significa ictus. Ictus é peixe, significa peixe. Por isso que o cristianismo tem o símbolo do peixe, aquele peixinho. O peixe significa ictus, que é um acróstico que quer dizer Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Então Jesus exorta aquele grupo para que não espalhasse. Porque ele havia ainda de ser perseguido, ser rejeitado, morto. E ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Aí Pedro fala assim: Senhor, vem cá, vem cá, vem cá. Não fica falando essas coisas não. Aí Jesus vira para os discípulos e repreende Pedro, diante da igreja: para trás de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas de Deus, mas somente as coisas dos homens. Qual é a lição que nós temos aqui? A lição é que uma sociedade que não compreende as coisas de Deus, a tendência dela é fugir da dor. Em nome de Jesus. Mas em nenhum momento Jesus disse que nós não enfrentaríamos a dor. Agora, Pedro, aqui, ele ainda está dentro do cenário onde a história do cristianismo estava sendo escrita. Então a compreensão dele sobre Jesus, mesmo andando há 3 anos já com ele, com Cristo,
Ainda era uma compreensão pequena. Pedro precisaria de um pouco mais de tempo para conhecer Jesus melhor. Se vocês andarem comigo todos os dias, vocês vão me conhecer melhor. Vocês vão ver que eu sou uma pessoa impaciente, que eu erro no tom de voz na hora de responder, na hora de falar. Pode até não parecer, porque eu até aprendi a me relacionar com o público, porque eu vim de uma vida pública. Mas eu não sou uma pessoa tão fácil, talvez quanto parece. Mas você só vai perceber isso quando você caminhar comigo. Cada dia mais, quanto mais você caminhar comigo, mais vocês vão entender como o pastor Flávio é difícil. O pastor Flávio é uma pessoa difícil de lidar. Sabe o que é isso? A minha natureza pecaminosa. Agora, se quiser é assim. Não. Eu tenho o meu sofrimento por essas dificuldades que eu tenho. Eu queria ser uma pessoa mais mansa. Eu queria ser uma pessoa mais amorosa. Eu queria responder de um jeito mais, sem ser no ímpeto. Às vezes eu respondo e depois tá, pode falar. E aí eu tenho que me corrigir. Eu não queria ser como eu sou. Eu não queria, mas eu sou um pecador. Eu sou um carente da graça de Deus. Caminhe comigo, vocês vão ver tudo isso. Talvez alguns aqui já tenham percebido isso. Agora vamos para Cristo. Quanto mais nós andarmos com Jesus, mais contemplaremos a sua perfeição. Jesus é completamente o oposto. Ao olharmos para Cristo, nós enxergamos uma pessoa comum. Mais um, que a Bíblia diz que ele não era formoso de rosto. E às vezes a gente canta, né? Lindo, lindo és. Ei, peraí. A Bíblia diz que Jesus não era belo. Ele era uma pessoa comum. Agora, vamos caminhar com Jesus? Quanto mais caminharmos com Jesus, mais perceberemos a profundidade da sua integridade, fidelidade ao Pai. O seu profundo conhecimento das coisas do reino de Deus, porque é de lá que ele veio. E quanto mais convivermos com ele, mais o amor vamos conhecer, vamos aprender. Mais apaixonados por Jesus seremos. Mas essa paixão no sentido de desejar estar com ele todos os dias. Mas hoje a sociedade não conhece Jesus. A igreja, de um modo geral, não conhece Jesus. Espera de Jesus somente aquilo que ele não garantiu que daria sempre. Porque a sua missão não era essa. Somente de dar as coisas, como Pedro compreendeu, as coisas dos homens. Quando Pedro repreendeu Jesus, Jesus reconheceu aquela voz. Fala, essa voz aqui é de Satanás. Jesus reconheceu. Calma aí. Você não precisa sofrer tanto. Para trás de mim, Satanás. Porque você não compreende as coisas de Deus, mas somente as coisas dos homens. Lembra de Mateus capítulo 4? Quando Jesus foi tentado, foi levado pelo Espírito para o deserto, e lá ele foi tentado. Todas as propostas de Satanás para Jesus estavam relacionadas às coisas desta terra. Porque Satanás não compreende as coisas do reino. Agora sim. Então quais são os valores reais do cristianismo? Primeiro, o primeiro valor real é a renúncia. O texto aí, no versículo 34, diz: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é a renúncia. Renunciar, na Bíblia, significa manter-se fiel a Deus.
significa abrir mão daquilo que desagrada o Senhor, daquilo que está fora dos propósitos do reino de Deus para nós, que já recebemos a vida eterna. A salvação, ela não acontece depois da morte, mas nós desfrutamos da vida eterna desde quando ouvimos o Evangelho, cremos e então somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Quando isso acontece, o nosso papel agora é bater continência para o nosso Senhor. Agora nós temos um Senhor. Eu não sou o Senhor mais da minha vida. Agora a vida não pertence mais a mim. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo não é porque simplesmente escolheu seguir Jesus. Porque para você ser transformado, é preciso uma intervenção do céu. Não basta construirmos uma escada até o céu, e para chegarmos ali na presença de Deus e falar: Deus, aqui estou, não vai adiantar. A salvação e a transformação acontece de cima para baixo e não de baixo para cima. A salvação acontece, a transformação de vida, a possibilidade de você ser como Jesus, sendo transformado diariamente, onde o próprio Espírito de Deus, quando passa a habitar em você, começa a tirar de você tudo aquilo que não parece com Jesus. Essa transformação não é uma transformação humana. Não há coaching que transforme uma pessoa para que ela seja como Jesus. Não há psicologia que alcança ali a divisão da alma e do espírito como a palavra de Deus. Mas sem a palavra não há transformação. Não há transformação. E a possibilidade de renúncia só acontece mediante o Espírito de Deus, quando este passa a habitar em nós. O que você ainda precisa abandonar? Que você sabe que tem que abandonar, que o Espírito Santo tem falado para você abandonar, mas que você ainda não abandonou. Renuncie em nome de Jesus. Porque ele diz aqui, como uma condição: se alguém quer vir após mim, se nós queremos seguir Jesus, há um preço. O primeiro valor aqui, real do cristianismo, é a renúncia. E Pedro ainda não compreendia totalmente isso. Ele abandonou as redes para seguir Jesus, mas ele ainda não compreendia a perspectiva espiritual. Primeiro valor real do cristianismo é a renúncia. Não são milagres. Não são bens materiais. Riquezas. Isso pode ser consequência de um planejamento, de um trabalho bem feito, onde você pode ser honrado no seu trabalho e subir de cargo. Portas podem se abrir, convites podem surgir, as pessoas podem fazer comentários sobre o seu excelente trabalho, e as portas se abrem. E isso acontece com crente e com não crente. Esses valores têm a ver com as coisas desta terra. Mas Deus pode fazer isso em nós? Pode. Ele pode. Mas nós não podemos buscar esses valores em Cristo. Isso é a expressão da sua misericórdia para conosco. Se Ele quiser abrir, Ele vai abrir. Se Ele não quiser abrir as portas, Senhor, eu permanecerei fiel a Ti. Renúncia. Segundo valor real do cristianismo é o sacrifício. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
Tome a sua cruz. Cruz é sacrifício. Agora, o sacrifício do cristão não tem a ver com salvação mais. Nós não precisamos nos sacrificar para sermos salvos, porque a salvação vem de cima. Todo ano na Páscoa, aparece nas notícias, aquelas pessoas se martirizando, e aquelas costas todas sangrando, com a pessoa com a máscara. E sempre o repórter vai lá perguntar, a pessoa fala sobre salvação, porque eu preciso fazer isso para ser aceito por Deus, eu preciso me sacrificar. Nós não precisamos. Não há o que possamos fazer para termos os nossos pecados perdoados por nós mesmos. Não adianta sermos como monges, nos mosqueiros, afastados de tudo e de todos. Porque o problema do homem não está no seu intelecto. O problema do homem está na sua vontade. Ainda que se isole nas dunas, nos desertos, ainda que a sociedade fuja para os montes, para as chácaras, para os retiros, o problema está na nossa vontade, não naquilo que aprendemos. Toda semana nós estamos aqui. Toda semana nós estamos bebendo da palavra. Só esta igreja há 106 anos proclama o evangelho. Mas existem pessoas que não são transformadas, porque a transformação não vem de nós. Não vem de nós, vem de cima. Então esse sacrifício, o sacrifício, meus irmãos, tome a sua cruz, é o eco da renúncia. Você renuncia a sua vida, e a consequência são bênçãos? Não. A consequência da sua renúncia é a cruz. Jesus renunciou à sua própria vida. Consequência, cruz. Cruz. Aquele que não aborrecer seu pai, sua mãe, seus filhos, sua família, inclusive a sua própria vida, você não é digno de mim. Aborrecer pai e mãe, aborrecer os seus amigos, permitir com que eles te chamem de crentinho, porque agora quem decide tudo na sua vida é seu pastorzinho, e você ainda permanecer fiel, porque se você for na conversa dos escarnecedores, como diz Salmo 1, você vai fazer a vontade deles, e você, não, eu acho que é melhor eu ceder, para não aborrecer. Sabe o que vai acontecer? Você vai aborrecer o seu Senhor. Agora, quando você decide permanecer fiel, olha, eu sinto muito, mas eu não posso fazer isso. Por quê? Eu não posso porque eu tenho um Deus que eu sirvo, e que eu preciso ser fiel a Ele. Não vou te convidar mais. Sabe o que é isso? A cruz. É o preço da renúncia. Você será rejeitado. Jesus acabou de dizer aqui, olha. Ele disse aqui para os discípulos que ele teria que ser rejeitado pelos anciãos, pelos principais dos sacerdotes e pelos escribas. Está no versículo 31. E se estivéssemos possivelmente em uma outra região, talvez lá no Oriente, um aborrecimento desse poderia custar a nossa vida. Mas até aí está tudo bem, porque Jesus também pagou a fidelidade ao Pai com a sua vida. Então o verdadeiro valor do cristianismo tem a ver com renúncia e tem a ver com a cruz. Qual preço você tem pago pela sua fidelidade ao Senhor? Deixe-me contar uma experiência que aconteceu agora lá em Cuiabá. Eu fui para o aniversário do meu avô de 100 anos. 450 pessoas na festa. Tinha gente que tinha parente lá que eu nunca tinha visto. Filho do filho do filho do filho, não tem? Era gente, que festa linda. Linda festa. E meu avô tá lúcido, tá são, 2 da manhã estava lá ainda.
A minha mãe perguntava para ele assim: pai, o senhor tá cansado? Cansado nada, para onde eu vou ter uma cadeira para eu sentar? Ele está muito bem, graças a Deus. Mas, na nossa família, existem muitos talentos. Minha avó foi compositora, escritora, tem um livro. E agora está saindo a biografia da minha avó. Tem músicos na família, e eu sou um deles. Tivemos uma banda. Para quem não sabe, depois posso contar a minha história. Eu tive uma banda de samba lá em Mato Grosso, e a banda acabou por causa da minha conversão. Mas nesse aniversário, quando era 1h30 da manhã mais ou menos, o pessoal já tinha jantado, já tinha tomado da número 1 a 51, já estavam bem alegres, né? E aí, um primo meu me abraçou e abraçou meu irmão também, e falou: olha, a banda está tocando lá. Daqui a pouco, eles vão chamar vocês, e vocês vão subir lá para tocar. Eu falei assim: eu não vou não. Não, você vai. Eu falei: não, eu não vou. Ele falou assim: eu te pego pelo braço, mas você vai. Eu falei: eu não vou. Aí a banda parou. Nessa família existem muitos talentos. Dentre tantos talentos, nós temos aqui a música. E na família tem muitos músicos. Então eu quero chamar aqui Flávio, o Wilson, e o pessoal já... Eu levantei da minha mesa, fiz que ia para o palco e fui lá para o estacionamento. Cheguei lá no estacionamento, eu escutei a banda tocar, tocaram umas 2, 3 músicas. Eu aborreci algumas pessoas lá. E lá no estacionamento, escondido, eu olhei para o céu e falei assim: Deus, só pelo Senhor. Se eu voltar lá, eles estão aborrecidos comigo. O que custa? Só uma festa de família. Só 3 músicas. Quando esse meu primo me abraçou, ele falou assim: vocês vão subir lá para tocar? Aí ele completou: depois vocês veem aí o que vocês têm que fazer com os deuses de vocês. Falei: eu não vou. Eu poderia ter ido, gente? Eu poderia. Mas pelo Senhor, eu não posso. Ainda que aborreço meu avô, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus primos, eu renunciei. Consequência, cruz. Eu sou um radical, eu sou um chato, não precisa disso. Para que isso? A resposta: por causa do meu Deus. Só por causa dele. Porque realmente não tem razão. Eu poderia ter ido, mas eu não, por causa de Cristo, eu não posso ir. Eu não posso ir. Ninguém tocou no assunto sobre isso. Mas o que eu estou contando isso, meus irmãos, para dizer que a nossa fidelidade precisa ser nas coisas mais corriqueiras da vida. Às vezes nós não estamos sendo perseguidos coisa nenhuma. Não estou fazendo uma apologia ao masoquismo aqui, tem que ser perseguido, tem que morrer. Não, gente. Mas às vezes nós não estamos sendo perseguidos, que a perseguição é o melhor termômetro da sua fidelidade a Deus. Porque nós estamos querendo não aborrecer os nossos parentes. Nós não estamos querendo aborrecer ninguém. O nosso nível de tolerância está lá em cima. Lá embaixo. Nós estamos tolerando tudo. Não tem nada a ver. Só uma vez. Só um Rock in Rio. Só um pré-caju. Só um forrozinho ali. Só um gole. Não, os parentes trouxeram aqui no casamento minhas bebidinhas, mas só que deixa.
São oportunidades que você está virando para Cristo e dizendo: eu estou preferindo aborrecer o Senhor, ao invés de aborrecer minha família. São os seus valores que você está dizendo com as suas próprias atitudes para aquele que você diz que é o seu Deus. Reveja isso. Lá no livro de Atos, os discípulos disseram: importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. Essa foi a resposta que eu dei para o dono do cerimonial, lá no aniversário. Quando eu estava voltando para a recepção, ele falou assim: você correu da banda, né? Eu falei: importa obedecer a Deus e não aos homens. Agora, é fácil para mim, gente? Não é. Dói. Porque eu estou aborrecendo pessoas que eu amo. Mas eu não posso. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Valores reais do cristianismo. Enquanto isso, tem igrejas que querem ir só para sentir, só a sensação. Gente, o cristianismo não se resume num domingo legal. Num domingo sensacional, eu estou sentindo uma sensação maravilhosa. Não é isso. Não é isso. O cristianismo verdadeiro se resume em virmos aqui para cada um de nós cuidar da sua ferida, porque lá fora nós estamos sendo perseguidos por causa da nossa fidelidade a Cristo. Se fosse num outro tempo, no tempo dos mártires, no princípio da igreja, nós talvez chegaremos aqui sem as mãos, sem o nariz, sem uma perna, por causa de perseguições. E nós teríamos que fazer aqui curativos. Volte agora durante a semana e permaneça fiel a Deus. E eu espero te encontrar aqui no domingo que vem, por causa da sua fidelidade. Agora, se nós não nos encontrarmos, eu sei para onde você foi, mas por causa da sua fidelidade. Que o Senhor supra as nossas necessidades. Que Ele abra portas que precisam ser abertas. Mas cristianismo real não se trata dessas coisas. Não se trata. Se trata de um preço caro. Contra uma sociedade que é contra Deus, que é contra o bem, que é contra Cristo. É uma sociedade, a Bíblia, ela é contra a cultura. Uma sociedade que se diz livre. Seres humanos que dizem que têm um livre-arbítrio, mas que pelo seu livre-arbítrio nunca buscam a Deus, porque não são capazes. Nós somos totalmente depravados. O problema está na nossa vontade. E a nossa vontade nunca será buscar a Deus. Tanto que tem domingo que nós não queremos nem vir para a igreja. E olha que o Espírito habita em nós. Porque a nossa vontade, ela é contra Deus, contra o bem, contra a luz. A nossa realidade tem a ver com a escuridão, com o pecado, com a imundícia, com tudo aquilo que só de dizer é vergonhoso, como diz o apóstolo Paulo. Nós precisamos fazer as contas para permanecermos fiéis a Deus. Jesus, enquanto hoje nós falamos: vem para a nossa igreja, vem para o nosso pequeno grupo, venha para o nosso evento, venha seguir Jesus porque é legal. Jesus falava para os discípulos: quem vai embora? 70 foram embora. Quem mais quer ir? Pode ir. Façam as contas. Há um preço a me seguir, diz Jesus. Há um preço caro. Há um preço árduo para seguir o Cristo. Para ser fiel ao Senhor, há um preço. Você tem que renunciar. Você tem que tomar a sua cruz. Quem mais quer ir embora? Pode virar as costas e ir. Essa é a palavra de Jesus. Jesus não está, como diz a música aí, ele está atropelando tudo, arrancando muralhas e tal, só para me encontrar porque eu sou uma ovelhinha. Não, gente. Nós estamos como aquela ovelha das 99 que fugiu por causa do pecado.
Nós fugimos de Deus. A nossa tendência é fugir de Deus. Basta uma brecha, os irmãos já estão se desviando, apostatando da fé, abandonando o evangelho. Por quê? Porque isso é natural nosso. É como você brincar com um escorpião e falar assim: vamos fazer um acordo, não me ferra não. Ele fala: tudo bem. Mas ele vai te ferrar. Por quê? Porque é da natureza dele. E assim somos nós. Mas pela graça de Deus, nós podemos ser transformados. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Terceiro valor do cristianismo. O valor real é o exemplo de Jesus. Nós temos alguém que nós podemos inspirar, imitar, que é Cristo. Ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus naquele contexto não era tão simples. Era lutar contra um governo, contra uma sociedade, contra os sacerdotes, contra os escribas. Tanto que esse Pedro, que caminhou com Cristo, quando a sociedade percebeu: ei, você é um deles. Ele falou: eu? Não, que isso, longe de mim. Longe de mim, eu não sou um deles não. Pedro negou Jesus. Porque as pessoas poderiam crucificar Pedro também, por causa da sua fidelidade a Deus. Então ele nega o Cristo. Seguir a Cristo hoje, nas universidades, eu percebo que os jovens têm medo de falar de igreja e de Jesus. Os professores descem a marreta lá. Prefiro não aborrecer. E a nossa bandeira? E a bandeira de Cristo? Se posicionar. Se preparar para as batalhas. Se posicionar do lado de Cristo, diante da sociedade. Aquele que me envergonhar diante dos homens, aquele que se envergonhar diante dos homens, eu envergonharei diante do Pai. Aquele que me negar diante dos homens. Nós não podemos negar o Cristo que cremos, mas segui-lo. Pastor Osmar Garcia, pastor de missões internacionais, estava na Nigéria, dentro de um trem, e do lado dele um executivo, terno e gravata, possivelmente indo para o seu trabalho, e ali ao redor algumas pessoas, e aquele senhor passou mal, ficou de pé, e na hora que ele ficou de pé ele caiu para trás, e o trem em movimento, e ele teve uma crise ali de epilepsia, e começou a babar, e o pastor Omar, ele se abaixou e falou: preciso ajudá-lo, e ele segurou a mandíbula daquele rapaz, ele segurava para não morder a língua, e ficava ali ajudando, e aquelas babas escorriam no braço, e aquelas pessoas que estavam ao redor saíram de perto e ficavam olhando e falaram: solte dele, isso é um demônio, solte dele, isso é um demônio. Ele virou para aquelas pessoas, ainda segurando o rosto daquele rapaz, e falou assim: eu não posso soltá-lo, porque eu sou um seguidor de Jesus, e o que eu estou fazendo é o que Jesus faria por mim. Aquelas pessoas não falaram mais nada, mas não se aproximaram, porque ainda criam que se tratava de demônio. Mas ele foi fiel em seguir Jesus, até no momento como aquele. O valor real do cristianismo tem o seu preço para a fidelidade. Seguir Jesus, custe o que custar. Hoje a sociedade menciona frases como: minha cabeça é meu guia, entre a razão e a emoção, escolha aquilo que vai valer a pena. Eu não levo desaforo para casa, ninguém manda em mim, eu escolho, faço o que eu quero. Se nós temos Cristo, nada disso serve para nós. Nada disso serve para nós. Nós precisamos seguir a Cristo, anulando a nós mesmos e sendo fiel ao nosso Deus. Quem você está seguindo?
Você está seguindo conselho de ímpios? Assentando no caminho dos pecadores, como diz Salmo 1? Quem tem sido seu instrutor? Homens de Deus, mulheres de Deus, servos fiéis, aqueles que são testemunhas vivas na sociedade, têm permanecido na luz para que seja visto, encontrado como um verdadeiro adorador pelo Senhor. Terceiro valor real do cristianismo é o exemplo de Jesus para nós. E quarto e último, o quarto valor do cristianismo é a vida eterna. Porque, meus irmãos, depois da cruz é que vem o presente. A ressurreição, pastor Messias, veio depois da morte. A ressurreição, ela é um presente depois do sacrifício. Agora é garantido. É garantido. Jesus já enfrentou a cruz por nós, para a nossa salvação. Mas para a nossa santificação, nós temos um preço a pagar. A porta é estreita. A porta é estreita. Vivemos em um corpo corruptível. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço, disse o apóstolo Paulo. Há uma militância entre a carne e o espírito que habita dentro de nós. A nossa vontade. Eu querendo ser uma pessoa mais agradável. Mas dentro de mim uma vontade de explodir. Renúncia. Fruto do Espírito. Buscar o Senhor. Buscar a sua palavra. E então, agora sim, nós podemos falar de bênçãos à vida eterna. As bênçãos do Senhor para nós têm a ver com o reino dos céus. E a vida eterna tem a ver com a vida do lado de lá. Mas aqui, quando recebemos a vida eterna, nós ainda caminhamos em um mundo contaminado pelo pecado, onde o mundo jaz do maligno, e num corpo corruptível. Enfrentamos tentações, perseguições, rejeição, mas que vale a pena permanecermos fiéis, porque há uma coroa da vida esperando, nos aguardando, um galardão no céu. Jesus foi preparar um lugar para nós, mas é possível termos a certeza da nossa salvação enquanto estivermos também aqui. Ele veio reatar o nosso relacionamento com o Pai. Enquanto nós fugimos de Deus, Jesus vem e nos chama de volta para o Pai. E por isso nós podemos nos relacionar novamente com Deus. O pecado nos afastou de Deus, mas Jesus nos trouxe de volta. Ele nos traz de volta. Eu não sei como está o seu relacionamento com o Senhor, com Deus hoje, mas saiba que é possível reatar, independente do que você fez da sua vida até hoje. Meu irmão, certa vez, num grupo de oração, havia um visitante, e no momento ali de oração, um rapaz disse: Deus perdoa mesmo? Meu irmão falou sim. Ele falou assim, independente do pecado. Ele disse, independente do pecado. Você tem certeza absoluta? Ele falou assim, eu já empurrei 2 pessoas. Empurrou, o que ele quis dizer foi, ele já matou 2 pessoas. Ele falou, eu já empurrei 2 pessoas. Deus me perdoa? Meu irmão disse, perdoa. Você quer o perdão de Deus? Ele falou, eu quero. Então meu irmão orou por ele. Não importa o pecado, não importa o tamanho do erro, o amor de Deus excede o nosso entendimento, a nossa compreensão. Jesus morreu de braços abertos. Ele nos recebeu naquela cruz. O amor de Deus
E o poder perdoador de Deus é maior do que qualquer pecado. Independente de como você tem vivido, saiba disso. Jesus pode dar a vida eterna para você. Esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano. Alguém que foge de Deus, como Saulo, do livro de Atos. Fugia de Deus. Jesus foi lá e se apresentou a ele. E aquele que fugia de Deus, agora passou a ser um promotor do reino de Deus. Considerado um dos maiores pregadores, pastores de todos os tempos. Escreveu 13 cartas, 13 livros que está na Bíblia. Alguém que era um perseguidor dos cristãos, mas que foi alcançado por Jesus, e a sua vida foi transformada, de cima para baixo. Deus pode transformar a nossa vida, de verdade, e nos fazer pessoas iguais a Jesus. Recapitulando, o primeiro valor real é a renúncia. Negue-se a si mesmo. O segundo valor real do cristianismo é o sacrifício. Tome a sua cruz. Há um preço a ser pago. Não para a salvação, mas para a fidelidade. Terceiro valor do cristianismo é o exemplo de Jesus. Siga-me. E quarto e último, baseado nesse texto, o quarto valor do cristianismo é a vida eterna. Perceba que não cabe bens materiais ou coisas desta terra. Não cabe como verdadeiro valor do cristianismo. Mas pela misericórdia de Deus, esta semana Ele pode dar aquilo que você precisa. Agora não busque o Senhor só por causa dessas coisas, porque isso é corriqueiro, isso é pequeno. Isso é pequeno. O que Deus tem para fazer a nós, em nós e através de nós, apesar de nós, é muito grande. E se trata da propagação desta mensagem. Se trata de conversão de vidas ali fora por causa da sua fidelidade, por causa da sua renúncia. Isso tem a ver com as coisas do reino de Deus. E não uma busca somente por aquilo que você precisa desta semana, esse mês. Deus sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Essa mensagem espera de cada um de nós pelo menos 3 atitudes. Primeira atitude de reflexão. Será que eu estou realmente disposto a viver esses valores reais de Jesus? Ou eu serei um daqueles que virará as costas e quem mais quer ir embora? Você fica para pagar o preço, ou você vai para fugir das provas? Atitude de reflexão. A segunda atitude é a atitude de decisão. Assumir o preço da fidelidade, ou não assumir. E terceira atitude, a atitude de fé, que seria então de entregar-se completamente a Ele. Custe o que custar, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, eu quero rever os meus valores reais. Senhor, eu quero rever a minha intenção em estar Te seguindo. Talvez hajam pessoas aqui que estão seguindo Jesus por causa de 5 pães e 2 peixinhos. Talvez existam pessoas que sigam Jesus por causa do vinho que Ele pode transformar da água. Ou por causa dos peixes que Ele pode colocar na rede para você puxar. O melhor é andar nas águas até chegar a Jesus. Porque andar na água é impossível. Ou Ele faz você caminhar até Ele, ou você não vai chegar a Ele. Por favor, feche seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração. Santo Deus, Pai querido, nós Te louvamos, Te exaltamos. Apesar de, hoje em dia,
A tua palavra está sendo propagada de todas as formas, por tantos meios de comunicação. Infelizmente, Senhor, nós temos percebido uma distorção na tua verdade. Como seria bom, ó Deus, e fácil, se tudo se resumisse em milagres, em prosperidades, em bênçãos, em curas. Como seria bom, ó Deus, se fosse só isso. Mas no mundo em que vivemos, na natureza que ainda temos, ó Deus, nós precisamos da tua intervenção. Sejamos transformados. Ó Deus, nós queremos permanecer fiéis a ti. Agora nós declaramos, ó Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da tua ajuda. Ainda bem que o Senhor disse: vinde após mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, que é suave, e o meu fardo que é leve. Ó Deus, obrigado porque o Senhor promete que quando decidimos ser fiéis ao Senhor, o Senhor promete a estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor promete caminhar conosco dia a dia. O Senhor promete estar conosco quando nós aborrecermos, ó Deus, pai, mãe, filhos e filhas, por amor a ti. O Senhor promete estar conosco, não nos abandonar. O Senhor pede, assim como foi para Josué, sermos fortes e corajosos, não nos desviarmos da tua palavra, ó Deus, e lá o Senhor estaria conosco. Não te deixarei, jamais te desampararei. Ó Deus, por isso nós declaramos, nós queremos dizer, ó Deus, que nós queremos continuar a caminhada, vivendo os valores reais do cristianismo, custe o que custar. Mas, ó Deus, pela nossa carnalidade, pela nossa humanidade, ó Deus, nós temos medo, nós temos receios, mas entenda, Senhor, nós queremos ser fiéis a ti. Por isso nós pedimos a tua ajuda, Senhor, porque nós sabemos que valerá a pena, valerá o sacrifício, valerá a fidelidade, valerá o preço, porque nós seremos fiéis a ti e alegraremos o teu coração. Este é o nosso desejo, Pai, em caminhar com o Senhor, em alegrar o teu coração, como nosso coração de filhos, alegrar o teu coração como Pai. Esta é a nossa oração que fazemos. Talvez, ó Deus, haja no nosso meio pessoas que querem entregar a vida a ti, pessoas que querem pagar o preço da fidelidade, pessoas que querem caminhar contigo, te seguir, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e te seguir. Ainda com os olhos fechados, com a cabeça baixa, se você quer entregar sua vida a Cristo, sabendo do preço a ser pago, mas para caminhar para a glória, para caminhar para o céu, na certeza da salvação. Se você quer entregar sua vida a Cristo, levante uma de suas mãos e abaixe em seguida, que eu quero orar por você. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, mas se você levantar a sua mão, amém, Deus te abençoe, eu vou entender que você quer entregar sua vida a Cristo. Mais alguém? Pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo. Amém, Deus te abençoe. Mais alguém? Pastor, eu entendi que há um preço a ser pago e eu quero ser fiel ao Senhor. Então, se você quer seguir a Cristo nestes valores, levante uma de suas mãos que eu quero orar por você. Mais alguém? Já estamos encerrando. Senhor, estas duas pessoas levantaram as mãos, decididas, ó Deus, numa atitude de fé, em obedecer ao Senhor, assumindo o preço do discipulado,
o preço de caminhar contigo. Honra, Senhor, estes servos, estes novos irmãos. Sela, ó Deus, com teu Santo Espírito.